Querido Padre Amarildo, pároco e reitor deste santuário, queridos irmãos e irmãs pelo batismo, aqueles que nos ouvem pela Rádio Comunidade FM e também aqueles que nos acompanham, rezam conosco de suas casas através da mídia do Facebook, e também vocês, queridos irmãos e irmãs, que aqui se encontram em nossa igreja matriz de Porto Ferreira para celebrarmos o 5º dia desta setena em preparação à festa de São Sebastião. Por onde eu passo celebrando a festa de um padroeiro, eu costumo introduzir a minha reflexão dizendo que quando nós nos propomos a fazer uma caminhada para preparar a festa do padroeiro, de uma paróquia, de uma comunidade, é um momento de muita graça. Independente do tempo que vai levar essa caminhada, seja 3 dias, um tríduo, uma semana, ou 7 dias, um setenário, ou 9 dias, uma novena, independente do tempo, mas essa caminhada, se colocar na preparação da festa de um padroeiro, é sempre uma graça. E graça maior ainda é terminar essa proposta, terminar esta caminhada. Por quê? Não sei vocês, mas eu já tive muitas experiências pessoalmente e depois também ouvindo alguns relatos de alguns paroquianos, que quando começa um tríduo, uma setena, uma novena, começam os problemas, Então vem lá a dificuldade para sair de carro, fura o pneu, ou o portão que não abre, ou dá uma dor de barriga, ou chove, ou faz frio, ou calor. A gente sempre tem uma dificuldade, a gente sempre tem uma tentação, a gente tem sempre uma provação para não darmos continuidade àquela caminhada proposta. E por isso que eu digo que começar é uma graça, mas conseguir terminar é uma graça maior ainda. Porque quando nós chegamos no dia do padroeiro, nós vemos que nós vencemos todas as dificuldades, todas as provações, todas as tentações e mais ainda, nós saímos rebustecidos. A nossa fé fica robusta, de tanta graça da parte de Deus. Porque a gente vai se alimentando, a gente vai crescendo na fé. A cada dia que a gente vem, a gente ouve a palavra de Deus. É uma mensagem, uma palavra que um padre diferente deixa. Até mesmo o jeito do padre celebrar, às vezes deixa uma marca na comunidade, nos ajuda a rezar. A própria Eucaristia, tudo isso vai nos moldando. E vai fazendo com que a gente se amadureça, a gente cresça, fique robusta a nossa fé. E a gente então vai alcançando essa santidade, porque é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para nos preparar para celebrar um santo, o qual é testemunho para nós que vale a pena seguir Jesus Cristo e que vale a pena nós então buscarmos esse caminho à santidade, chamado este que todos nós temos de sermos santos como Deus é santo. Então nós estamos aqui para nos preparar e chegar no dia de São Sebastião cheios de fé, cheios da graça de Deus e mais santo com a graça do Senhor. Então nós somos convidados hoje a nos debruçarmos um pouco sobre a palavra de Deus. Na primeira leitura, nós encontramos a carta aos Hebreus. Pouco se sabe ao certo sobre a carta aos Hebreus. Não se sabe quem é o autor, nem muito bem a época. Quando se lê a carta aos Hebreus, nós temos uma certeza de que ela é escrita para o povo de Deus, que está se convertendo ou se converteu a discípulo de Jesus. Porque todos os elementos da carta aos Hebreus resgata todos os sinais, os elementos do Antigo Testamento, atualizando na pessoa de Jesus. Então a carta aos Hebreus busca no Antigo Testamento os elementos, as personagens, e tudo isso atualiza na pessoa de Jesus. Para que as pessoas que então se converteram, aquela recém-comunidade, ou que estão se convertendo, ou vão se converter, possam olhar para a pessoa de Jesus Cristo e continuar nessa caminhada de fé, nessa conversão, nessa mudança
de religião. Vou usar essa expressão, mas não era bem uma religião, mas uma mudança de comunidade, né? Então, a carta aos Hebreus é justamente esse atualizar dos elementos judaicos na pessoa de Jesus Cristo. E até porque, pelo que a gente, lendo a carta, nós podemos entender que ela está ali falando um pouco do período do ano 70 depois de Cristo. O que acontece em 70 depois de Cristo? O Império Romano invade Jerusalém, destrói o templo. Então não tem mais a casa de Deus. Então esse povo que está se convertendo, eles estão meio perdidos, baratinando, porque eles não têm mais o lugar do encontro com Deus. Então a carta aos Hebreus vem dizer: agora, vocês que estão vindo para a comunidade cristã, para a comunidade de Cristo, vocês não estão mais atrás de um lugar para falar com Deus, mas que vocês possam estar atrás de uma pessoa, que é o próprio Deus, que é Jesus Cristo. É isto o plano de fundo da carta aos Hebreus. E o trecho escolhido, né, pela liturgia para o dia de hoje, nós ouvimos uma retomada de uma passagem lá do livro do Gênesis, onde aparece também uma personagem misteriosa, que é o rei sacerdote Melquisedeque. Ele é rei de Salém, como nós ouvimos. E segundo o livro de Gênesis, ele aparece somente nesse momento, quando Abraão está voltando de uma guerra, e então Melquisedeque, ele vai ao encontro de Abraão para poder recolher o seu dízimo. Ele recolhe o dízimo de Abraão, e juntamente com Abraão eles vão ofertar pão e vinho. E depois ele desaparece. E como diz a leitura hoje, ele não tem pai, não tem mãe, então é uma figura misteriosa. Então nós podemos dizer que o rei Melquisedeque, lá no livro do Gênesis, já é uma prefiguração de Jesus Cristo. Ele que é o rei e sumo e eterno sacerdote. É isso que Jesus é para nós. Sumo e eterno sacerdote. E qual que é o papel de um sacerdote? O papel do sacerdote é ligar o povo a Deus. É ser um intermediário do povo a Deus. O papel do sacerdote é ser um servidor da humanidade, que com as suas palavras, com os sacramentos, com os seus gestos, cura as almas, né? Busca aliviar os sofrimentos daqueles que estão fragmentados. Então o sacerdote é o servidor da humanidade. E Jesus Cristo, então, ele é esse sumo eterno sacerdote. É ele, então, este servidor, o grande servidor da humanidade. Porque quando nós olhamos para o Evangelho, nós vemos que a todo momento Jesus Cristo está indo resgatar, salvar, curar feridas. Ele está fazendo essa ligação do povo para com Deus, para que o povo se converta, mude de vida. É isto que Jesus faz o tempo todo. E quando nós chegamos no Evangelho de hoje, nós vemos que Jesus está fazendo exatamente isso. Ele quer transformar o coração daqueles que estão na sinagoga e levá-los até Deus. Então ele está sendo esse intermediário, né? Está querendo apontar esse caminho para Deus Pai, para o céu, enfim. É esse o papel de Jesus. E é isso que ele bem faz no Evangelho. O Evangelho de hoje é o Evangelho de Marcos. E Jesus está novamente na sinagoga. De novo é sábado. E quando ele chega na sinagoga, ele então encontra um homem com uma mão ressequida, uma mão seca, mas seria uma atrofia, né? Ele estava com uma mão atrofiada, seria uma deficiência física da mão deste homem. Quando Jesus o vê, Jesus chama-o para que ele saia, né, do lado, né, da onde ele estava, para que ele se coloque no meio, no centro das atenções. Ele que estava de lado, excluído, rejeitado, ele é convidado para estar no meio. E ali estão os fariseus, sumos sacerdotes, estão herodianos, né? Tem um grupo ali que está de olho em Jesus para poder acusá-lo, que ele é contra a lei. Estão querendo que ele realize de fato sinais, milagres, né, no dia de sábado, para que possam acusá-lo.
Estão querendo logo matar Jesus. Isso que nós estamos no capítulo 3 de Marcos. Imagina o que não vem depois, né? E eles já estão querendo cercar o lado de Jesus para matá-lo. E então Jesus, olhando para aqueles homens que estão com corações endurecidos e vê que eles só têm ira e tristeza no coração e no olhar, então ele vai dizer: o que é permitido no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar ou deixar a pessoa morrer? E ele então pede para que o moço estenda a mão. Quando o homem estende a mão é curada. Vejamos que eles estão na sinagoga, num sábado, dia de lei, né, que tem que ser guardado, mas Jesus, ele quer ser esse servidor da humanidade. Para amar, não se tem dia e não se tem hora. E Jesus, ele quer deixar isto bem claro. Ali havia um homem com uma mão seca, uma mão atrofiada, a qual Jesus cura. Mas este é o menor dos problemas. Porque o homem que ali estava com uma mão atrofiada, ele era impedido de realizar alguns movimentos, alguns sinais, de realizar algumas coisas com as mãos, mas apenas. O grande problema não era a mão seca daquele homem que Jesus curou. O problema estava justamente nos corações endurecidos dos fariseus, de todos os outros que estavam ali cercando a Jesus. O problema é o coração seco, não é a mão atrofiada, mas essa mão ressequida. Até quando a gente olha nos originais, a gente vê a palavra cardioporoses. Cardioporoses, coração seco, ressequido, né? Coração sem sensibilidade, que não é capaz de amar. Então aí está a maior tristeza. Não é o problema de estar limitado com algumas atividades, mas a grande tristeza é justamente não ser capaz de amar a nada e nem a ninguém. E é justamente isso que nós devemos pensar hoje, né? Nessa tristeza que muitos de nós carregamos. Esses homens estavam lá no templo, né? Estavam na sinagoga. Talvez eles estivessem ali, né, preocupados se as velas estavam acesas da menorá, se os livros da Torá estavam organizados. Provavelmente eles estavam preocupados com o ambão, se estava bem posicionado, se todos iriam ver da onde ia ser proclamada a palavra. Estavam preocupados com as coisas externas e acabaram se esquecendo de olhar para si mesmos e também para as pessoas que estavam ao seu redor. E quantas vezes nós que aqui estamos somos como esses fariseus? Como esses fariseus, estamos preocupados, né, em admirar os ícones, as imagens, as toalhas, as flores, preocupados com as velas. Não que isso não seja bom, todo mundo nós gosta, né? A gente gosta, paramento bonito, claro que a gente gosta. A beleza, a arte, né? O Padre Amarildo faz os quadros aí. A arte expressa Deus, o Criador, tem que ser belo. Mas quantas vezes a gente fica preocupado com isso e esquece de olhar para o irmão? A gente fica preocupado o que o outro está fazendo dentro da comunidade, a roupa que o outro está vindo à missa, como que o outro está se portando. Porque a gente muitas vezes tem o coração desses fariseus. Os nossos pés, as nossas mãos são todas perfeitas, como a gente diz. Mas o nosso coração está cardioporoses, está sem sensibilidade para olhar para o outro e amar. Acolher o outro nas suas necessidades. E é um perigo quando o nosso coração se torna seco. Porque com um coração seco, o coração seco faz com que os nossos olhos também fiquem secos. De não verem as necessidades dos irmãos. O coração seco faz com que as nossas mãos se tornem secas. Porque não permite que a gente estenda as mãos àqueles que estão caídos. O coração seco também é ruim,
porque faz com que os nossos pés se tornem secos, que não nos deixa ir ao encontro das pessoas, a viver de fato uma cultura do encontro. A única coisa que um coração seco não deixa seco é a língua. Muito pelo contrário, deixa a língua afiada, né? Com fofocas, com maldizeres, com falso testemunho. Então não é bom nós termos um coração seco. O que nós precisamos ter é um coração aberto, cheio da graça de Deus, da sua presença. Por isso que no dia de hoje nós devemos pensar um pouquinho, né? Como que anda o meu coração? Será que o meu coração ele é sensível às pessoas que estão ao meu lado? Será que eu sou capaz de amar? E mais, será que a minha religiosidade, esta religião que eu tenho vivido, né, eu como ser religioso, essa religião que eu tenho vivido e essa minha expressão de religiosidade tem transformado quem eu sou? Ou está sendo vazia como era a religião daqueles fariseus, que já não dizia mais nada para eles, não mudava o coração deles? Como que eu tenho vivido a minha religiosidade? Como tem sido a minha fé? Uma fé que transforma ou uma fé que endurece cada vez mais o meu coração? Então nós temos que pensar como está meu coração, se ele é capaz de amar, como que está sendo vivido a minha fé, a minha religião, a minha religiosidade, a minha espiritualidade, para que o nosso coração então, de fato, seja também curado por Deus, porque hoje nós temos que pedir ao Senhor que não só cure as nossas mãos secas, mas que Ele cure o nosso coração seco, porque assim como Jesus, sumo e eterno sacerdote, Ele é servidor da humanidade, nós, pelo batismo, também participamos do sacerdócio de Cristo. E nós também devemos ser servidores da humanidade. Só que não tenho como curar se eu estou ferido. Eu não tenho como, ajudar se eu que estou precisando de ajuda. Então, em primeiro momento, somos nós que precisamos ser curados, tocados, transformados, para depois, participando desse sacerdócio de Cristo, nós também curarmos, salvarmos, resgatarmos as pessoas que estão sofridas, fragmentadas. Nós somos, como Jesus, servidores da humanidade. Então que Deus nos ajude nessa celebração, para que nós façamos de fato um exame de consciência e possamos ser transformados para transformar, assim como foi São Sebastião. São Sebastião foi servidor da humanidade, sobretudo nos momentos ali de agonia, de cárcere e do seu próprio martírio. O sangue derramado de São Sebastião foi bálsamo para as almas que também estavam no cárcere. Vou até repetir, O sangue derramado de São Sebastião foi bálsamo para as almas daqueles que também estavam no cárcere e estavam ali angustiados, agoniados, porque também iriam derramar o seu sangue por conta do nome de Jesus. Então, iluminados, inspirados pela palavra, por Jesus Cristo, que é o sumo e eterno sacerdote, e por nosso excelso padroeiro São Sebastião, que nós possamos então ter de fato essa cura, não só das mãos, mas também do coração, para que, curado, possamos curar como servidores da humanidade. Assim seja. Amém.